Você que acompanha o Jornal IBA na edição impressa, também nas redes sociais, esse é mais um vídeo aqui na internet que nós vamos subir no YouTube do Jornal IBA. A pauta é o coronavírus e nós estamos fazendo uma conexão internacional com Portugal, onde está o publicitário Matheus Heckler. Matheus, você é bastante conhecido aqui em Montenegro, mas você é natural do Pareci Novo, né? Sim, eu sou natural de Paris Novo, mas trabalhei aí bastante tempo aí na cidade de Montenegro. Mas vivi aí quase toda a minha vida no município de Pareci. Agora você foi a Portugal para estudar, né? Desde quando você está em Portugal e o que você está estudando aí? Então, vão completar 2 anos que eu tô vivendo aqui em Portugal. Eu vim aqui para fazer mestrado em marketing. Eu sou formado no Brasil em publicidade e propaganda e eu vim para estudar marketing, mestrado em marketing aqui em Portugal. Atualmente eu estou vivendo na cidade de Covilhã, mas também em 6 meses eu vivi por 6 meses na Alemanha também, nesse intervalo aí pela universidade aqui de Portugal. A cidade onde você está é em referência a Lisboa ou a cidade do Porto, talvez, que as pessoas conheçam mais. Que distância é? É perto? Então, a cidade onde eu estou ela se chama Covilhã. Ela fica no distrito de Castelo Branco e fica em torno aí de 3 a 4 horas 3 horas de comboio, né, que é o trem, até Porto ou Lisboa, ou de ônibus também, cerca de 3 horas. Tá, já falando então agora então a respeito dessa pandemia que está assustando todo mundo, chegou forte aqui no Brasil. Né? Quando que aí em Portugal vocês começaram a ouvir falar do coronavírus? Foi logo que apareceu na China ou só quando começou a ser trágico ali na Itália? E nesses primeiros contatos, Portugal já reagiu com cautela, sabendo que vinha alguma coisa bastante perigosa por aí, ou não trataram como podendo ser uma pandemia? Então, ainda quando eu estava na Alemanha, lá por dezembro, janeiro, já se ouvia a falar dos primeiros casos que ocorreram na China. Isso foi ali no início de janeiro, mais ou menos. Mas até então ninguém acreditava muito, ninguém tinha muita informação do que estava ocorrendo, estava tudo correndo normal. Aí, por volta de fevereiro, eu retornei para Portugal e os casos começaram a aumentar na Itália. Aí ocorreu logo em fevereiro, ocorreu o surto na Itália. Em Portugal ainda já se falava sobre isso, mas até então não assustava ainda. Até que na Itália, ali na primeira semana, o governo italiano começou a tomar algumas medidas de prevenção, isolamento, etc. Que então Portugal começou a se preocupar com essa questão. Isso foi ali na metade de fevereiro, quando, se eu não recordo, quando a Itália entrou em quarentena. Portugal imediatamente, já 2, 3 dias depois, colocou em estado de emergência. E depois disso, passou um dia, já as pessoas já começaram a ficar em casa, começou a rolar o isolamento obrigatório, onde não podemos sair de casa, apenas supermercado e outras regras assim. Mas até então não se acreditava muito, as pessoas ainda estavam saindo, demorou assim cerca de 2, 3 dias para, ok, agora todo mundo vai ficar em casa, o negócio está sério, a situação está se complicando, estamos aqui fazendo divisa com Espanha e Itália, e também na Espanha os casos aumentaram, e logo que aconteceu esse surto nos outros países, em Espanha e Itália, Portugal imediatamente já entrou em estado de emergência e tal. E Aí agora, desde. Ah, não, ele desde perguntar. metade de fevereiro, cerca de mais de 50 dias estamos em quarentena. Mas Então, desde o logo quando. princípio foram medidas severas, com restrições mesmo de isolamento residencial e fechamento de setores não essenciais, inclusive indústrias.
Então, os 3 primeiros dias, depois de uma semana que a Itália já estava em quarentena, demorou uns 3 dias até o governo tomar uma medida mais drástica, né, que seria o isolamento obrigatório. Aí, 3 dias após isso, já foram tomadas medidas de isolamento obrigatório e as medidas foram as seguintes: é ficar em casa o máximo que puder, apenas ir para supermercado e farmácia, ainda estão autorizados. E caso contrário, a polícia estava na rua multando, ou tu fica em casa ou tu toma uma multa. Uhum. Então, a gente tinha que comprovar se a gente estava indo no supermercado com nota fiscal, alguma coisa relacionada a esse tipo. Na metade de março, na verdade por 20 de março, mais ou menos, eu entrevistei o Maicon Garcia, que também é aqui de Montenegro, Uhum, então ele trabalhou certo? aqui nas rádios de Montenegro e está em Portugal também trabalhando. Ele descreveu para nós um cenário onde ele foi parado na rodovia deserta, ele foi parado pela polícia de mostrar a passagem aérea que ele já tinha comprado no ano passado. Certo. E eles conferiram se o voo existia, estava confirmado o voo, senão teria que retornar. Ainda está assim essa medida realmente da polícia parar a pessoa e saber onde é que tu vai, por que que tu vai. Sim, essa abordagem da polícia ainda continua. E provavelmente deve continuar até o dia 4 de maio, se eu não me engano, que a partir de 4 de maio algumas coisas começam a funcionar aos poucos. Então, depois de longos, quase 2 meses de quarentena, de isolamento obrigatório, a gente está retomando aos pouquinhos. Mas até lá ainda continua essas medidas de isolamento e abordagem, comprovando com documentos e alguma coisa que tu está indo apenas ao supermercado e farmácia ou pegando algum voo. Até nem sei como essas questões de voo como é que estão agora, mas como a gente é brasileiro, a gente tem sempre tão para voltar para o Brasil, a gente tem sempre a possibilidade. Certo. E a respeito do isolamento também, aí onde você está morando aí é um kitnet, você mora sozinho, é uma república, como é que é o seu sistema de Então, residência eu aí? estou morando numa residência da universidade. Eu divido o quarto com mais uma pessoa, casa em cima. Uhum. Ah, e aqui nós somos entre cerca de 150 universitários agora, mas normalmente ficam aqui 300, 350 estudantes. Mas como a maioria do pessoal, como é portugueses, europeus, ainda eles também ficam por aqui, os portugueses todos retornaram às suas residências, né, às suas casas, seus distritos, às suas cidades. E outros estudantes também que vieram de intercâmbio também retornaram aí logo quando iniciou essa pandemia, antes de bloquearem os voos pela Europa e tal. Mas as pessoas que ficaram, por exemplo, brasileiros, temos aqui angolanos, equatorianos, pessoal da América do Sul, América do Norte, ainda permaneceu aqui, que é um pouco mais complicado para retornar, né? Sim. Então, essas pessoas que ficaram estão na residência e estamos aí. São 350, você falou 350 pessoas, é no alojamento onde tem este quarto e outros. Geralmente nessa residência ficam 350 estudantes em época normal, em período normal de estudos, né? Mas agora temos aí em torno de 100, 150 pessoas. Mas o quarto eu divido com uma pessoa. Essa divisão com uma pessoa, acredito que não é um espaço muito amplo, né? Um quarto de universidade. Sim. Qual é a rotina ali de cuidado? Saiu para a rua, volta, higienização, tirar o calçado que usou na rua, como é que é? A higienização aqui é toda hora. Na residência, a gente tem espalhado pela residência, tem espalhado álcool gel, tu vai lá, usa álcool gel, tu entra no quarto, lavou as mãos,
sempre mantendo a higiene total, assim, prevenção total. E desde o início foi assim. Desde os primeiros dias, a higienização sempre foi falado do uso de máscara, tudo, até para sair na rua. Mas a gente tem aqui, cara, é impressionante. O pessoal tem tomado as medidas preventivas desde o início. Não houve problema nenhum, assim. Houve um ou outro problema porque a cidade, como Portugal é uma cidade com a população muito velha, de muito idosos, foi um pouquinho difícil no início tu manter com que eles permanecessem em casa, mantivessem o isolamento. Mas fora isso, não acho que Portugal é um exemplo a ser seguido, com certeza. Nessa questão de controle ao vírus, coronavírus, é um exemplo a seguir. Quer dizer, hoje as ruas das cidades aí estão desertas, não tem nada aberto que não seja essencial, que se resume a farmácia e mercado. Se sair agora na rua, pudesse mostrar agora da sua janela, ia ser a cidade deserta. Ah, cidade deserta, é. Poucas pessoas circulando na rua, indo somente em supermercados, os horários também do comércio de supermercados e farmácias se adequaram, algumas reduziram, mas se precisar ir ao supermercado é tranquilo, vai lá, faz as compras e depois retorna. Tudo Tem restrição de entrada também, número de pessoas para entrar nos estabelecimentos. Sim, teve restrições de entrada, de distanciamento, todas essas medidas aí de prevenção ocorreram em todos os supermercados. Às vezes ficava esperando, entrava um enquanto só reentrava enquanto uma pessoa saía. E entrega de luva dentro do supermercado também tiveram para se tu tiver que tocar em algum produto, algum alimento, alguma fruta. Então, os mercados aqui todos tiveram essa prevenção. E os setores econômicos, comércio e serviços, também as indústrias já estão começando a falar da retomada econômica. Existe uma pressão também para retomar a vida normal. E o que o governo fala na recuperação que vai ter que ser feita nessa economia aí? Então, agora que começou a se falar na questão econômica, até então não havia manifestação nenhuma. O que eu acompanho é o que eu acompanho aqui pela internet, alguns jornais portugueses, jornais aqui da cidade. Mas o que se vê agora é que agora que o governo começou a tocar nesse assunto da questão econômica. Até essa volta agora do dia 4 é justamente em função disso. O governo está começando a sentir, os empresários, aí, o comércio está começando a sentir uma baixa na economia, e essa medida de começar e voltando aos justamente por causa disso. Então, a partir do dia 4, algumas coisas já começam a funcionar. Eu não tenho certeza em relação ao comércio, mas universidade, escolas, essas coisas aí começam a voltar agora no dia 4. E o governo criou algum tipo de bolsa de auxílio para a população mais carente, ou a pessoa também que é autônoma, por exemplo, para pelo menos se manter nesse período, ou 2, 3 meses após esse período aí? Sim, aqui na cidade, por exemplo, onde eu estou estudando, estou vivendo, a universidade e a residência tomaram algumas medidas em relação a isso. Por exemplo, a gente está não isento de pagar, a gente está isento de pagar a acomodação e a universidade até o próximo semestre. Por exemplo, a gente não tem obrigação de agora fazer o pagamento, entendeu? Eles estenderam esse prazo para até o início do próximo semestre. Mas em relação a descontos e questões de não pagar, ainda não, mas só o intervalo até que as coisas retomem, e aí sim a gente pode, por exemplo, fazer esse pagamento da universidade de residência. Essas foram algumas medidas. Outras, assim, medidas em questões de Do financeira. governo, a exemplo do auxílio emergencial de R$ 600 aqui no Brasil, o governo também alcançou alguma coisa à população, ao empresariado?
Não vi nada em relação a isso, aos portugueses, nada. Não, eu acredito que não. E a retomada também vai ser gradual, né? Não vai abrir tudo no próximo dia Não, 4, que é na não. segunda, né? Vai ser bem aos poucos. Até a gente tá, a universidade, por exemplo, a gente está tendo aulas todas completamente online. Todas as aulas estão sendo Uhum. online. Mas alguns serviços vão voltar, como por exemplo, o pessoal que está em pesquisa em laboratório, essas coisas vão retomar. Uhum. Mas eu acredito que as aulas continuam sendo online, o comércio continua fechado, apenas o essencial continua aberto. Então, são medidas assim muito ao poucos e lentas, sabe? Sendo pouco a pouco. A gente até não sabe muito o que vai acontecer, sabe? Uhum. Porque não tem nada ainda muito definido, assim. As medidas vão sendo tomadas pouco a pouco, assim. Então, a gente tá sem saber o que vai acontecer no próximo dia, outro dia a gente não sabe o que vai ser. E, E tá mais ou menos assim. e você e seu colega de quarto aí também, saída pra rua muito raro. Quanto tempo você chega a ficar dentro do quarto aí sem sair mesmo na rua? Cara, eu fiquei assim, ó, no início eu cheguei a ficar 15 dias assim, sem sair para lugar nenhum, sem para ir para o supermercado, sem ir para a rua mesmo, só pegando um sol ali, que a gente tem um espaço que a gente pode pegar um sol e tal, conversar, bater um papo, mas a gente fica aí cerca de 10, 15 dias isolado, e aí faz as compras do essencial, que tu precisa para manter nesse tempo aí a gente se mantém com a comida que tem aqui, depois quando precisa de novo. Só quando é muito necessário mesmo, quando é muito necessário Uhum. mesmo que a gente sai. E os hospitais não chegam a estar lotados aí também. Eu achei uma matéria aqui que nem é de hoje, falando hoje, 29 de abril, que a gente está gravando, e com Sim. 19 mil infectados em Portugal e 629 mortes, né? Ah, mas os hospitais têm já superlotação, essa Não, parte não, de atendimento. não tem acontecido nada de superlotação em hospitais, os atendimentos estão sendo feitos normalmente. Geralmente tu sente alguma necessidade, tu faz primeiro a ligação, depois que tu vai para o hospital, então tá tudo bem controlado nessa questão. Até agora eu acho que os casos estão quase em 1.000 aqui em Portugal, quase 1.000, deixa eu confirmar, são quase 1.000 óbitos em Portugal. Aqui na minha cidade foram confirmados 2 ou 3 casos Uhum. e no distrito aqui mais de 10. Então ainda é uma situação controlada, não chega a dar pânico no pessoal aí, né? Não, o pânico mesmo se instalou foi quando iniciou, assim, sabe? Quando Aham. Itália e Espanha tiveram um surto, Portugal imediatamente. A gente estava numa aflição muito grande aqui também nos primeiros dias, aqui na residência, porque começaram a surgir casos não confirmados, mas que ainda não haviam sido testados aqui Uhum. dentro da residência, por exemplo. Tiveram pessoas que ficaram aí estudantes que ficaram cerca de 15, ficaram os 15 dias isolados, completamente isolados, sem ter contato com ninguém. E isso então teve um pouquinho de medo aqui dentro da residência, porque como a gente está num ambiente entre só a gente, por exemplo, a gente tem contato com essas pessoas todos os dias. E a gente não sabia se realmente aquela pessoa estava contaminada, se tinha o coronavírus ou não. Então a gente ficava naquela aflição. Cara, eu tive contato com ela semana passada. Se ela tem, eu tô também. Tu provavelmente vai ter também. Então se instalou esse clima tenso aqui nos primeiros dias. Foi bem complicado. Mas hoje não tem ninguém nada confirmado de infectado Não, na não, hoje tá residência. tudo tranquilo, tá. Graças a esse isolamento aí, estamos Pode, todos salvos aqui. pode-se dizer que a responsabilidade sobre vocês aí é da faculdade mesmo. Ela é responsável por atender, inclusive num caso desse que tem alguém com suspeita. Sim, sim. Até quando surgiram esses casos, médicos da universidade, médicos aqui da cidade vieram
vieram aqui direto, fizeram o teste levou um tempinho para sair, depois saiu e tudo certo. A gente então está bem auxiliado aí pela universidade, pela cidade, tudo funcionando perfeitamente. E aí manter a tranquilidade, ficar em casa, internet, TV, livro. É isso aí. Então, é ocupar a cabeça, fazendo algumas atividades. Como eu trabalho com rede social e tal, então tenho ocupado a cabeça com isso, fazendo algumas atividades. Também eu participo de voluntariado, então a gente está trabalhando online e é isso aí. Eu acho que é o jeito, é ficar em casa, manter a tranquilidade, que eu acho que tudo vai aos pouquinhos vai retomando ao normal, hein? Graças a Deus. É. Matheus Heckler, em Portugal, contando um pouquinho como é que está a rotina dele lá. Matheus, aproveitar e mandar um abraço com imagem para alguém aí, mandar um alô pro pessoal. Porra, cara, eu tô, tô com uma Saudade. saudade imensa da minha família, dos meus amigos. Uhum. Cara, é muito difícil tu tá aí distante num momento desse. Ainda mais quando tu tá longe da família, assim, com os pais longe de casa. A gente não sabe, a gente espera, tem contato com eles todos os dias. E a gente tenta passar essa experiência que a gente está vivendo aqui para eles também, né? Porque as coisas não tão fácil. Parece que as pessoas não estão, ainda não acreditam. E a gente tem família lá também, né? Sim. A gente se preocupa com os nossos amigos, com as pessoas que a gente gosta. E eu acho que esse isolamento aí tem sido um aprendizado enorme pra gente, principalmente estando longe, assim. Até chego a me emocionar um pouquinho. Imagina como é que deve ser. Eu tô em isolamento em casa e a família numa outra cidade perto aqui, mas assim mesmo A é preocupação é complicado. grande. É. Mas você tem vontade Ah, só de dar uma volta na quadra aqui, porque eu fico no isolamento porque eu sou grupo de risco, né? Eu não saio nem sim, do portão, mas às vezes a vontade é só dar uma volta na quadra. é Matheus, verdade, gente. A gente sente essa necessidade, né? É até estranho quando eu fiquei os 15 dias, depois fui pra rua, muito diferente. A gente se isola mesmo. hoje eu tô com vontade de ir no mercado e tentar comprar alguma coisa, ficar olhando mercadoria, olhando preço, ficar uma hora dentro do mercado olhando mercadoria, Pra que passar é o tempo, né? coisas mínimas a gente sente falta agora que não pode nem botar o pé na calçada ali. A gente sente falta bastante mesmo. Mas tudo vai ficar bem, se Deus quiser. Com certeza, graças a Deus. Matheus, obrigado. Se Eu cuida que aí, agradeço saúde para aí. nós. Saúde aí, se cuida aí. Obrigado aí e fica com Deus. Um abraço. Valeu, um Valeu. abraço. Um abraço. Até mais.